dentre os mortos para a glória do Pai, vocês devem andar em novidade de vida. Paulo está falando isso para aqueles romanos. Aí nós falamos domingo retrasado que ele diz no versículo 5, se nós fomos unidos com Cristo na morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, aconteceu conosco, de uma forma espiritual. Assim como em Adão nós não estávamos lá fisicamente, mas Adão era o nosso responsável, e nosso representante, melhor dizendo, e nós herdamos a natureza de Adão e os pecados de Adão, em Cristo também, na cruz, de uma forma espiritual e mística, nós também estávamos ali sendo crucificados, nós também estávamos sendo sepultados e, posteriormente, ressuscitados em Cristo Jesus. Então Paulo fala, vocês estão unidos com Cristo. Então aqui ele está falando da união com Cristo. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a crucificação do nosso velho homem. Aí ele entra no versículo 6, que ele diz assim, bom, sabendo isso, ele cria que os romanos sabiam já dessas coisas, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Então ele diz que o nosso velho homem ele já foi crucificado. Eu mostrei isso um pouco a vocês da outra vez que eu disse. A nossa natureza pecaminosa, ela ainda vive. Eu vou te mostrar o que é isso. A carne. Mas o velho homem, aquele homem que eu era em Adão, ele já foi crucificado na cruz do Calvário. Se eu arrependi dos meus pecados e eu criei em Cristo Jesus para a salvação. À medida que eu ficar falando, irmãos, eu gostaria que você pensasse o seguinte. Aquela velha, antiga, puritana e bíblica pergunta, será que eu nasci de novo ou não? Será que eu já fui crucificado o velho homem ou não? Ele está dizendo aqui que já foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. E eu dei alguns exemplos para você. É como você vê um velho chorando como uma criança e você fala assim, para de chorar, você não é mais uma criança. Você mudou, você é uma nova pessoa. A sua criança ela já foi crucificada. Você é um homem idoso, responsável, velho, e você está chorando igual criança. Então, Paulo está querendo que eles lembrem quem eles são. Então, Paulo fala, o velho homem de vocês já foi crucificado com Cristo. Vocês não são mais velhas criaturas mais. Às vezes a gente já falou, e eu já disse isso aqui, o meu velho homem volta. Na verdade, isso é errado. O que a gente pode falar assim, a minha velha carne ou a velha natureza, porque o velho homem, quando eu criei em Cristo Jesus, eu saí deste campo e vim para este campo. Eu nasci de novo. A minha vida se tornou outra vida. Ela mudou, completamente mudou. O que você crucifica hoje é a carne, que está lá em Gálatas. Vamos lá rapidamente, só para você entender. Gálatas capítulo 5, versículo 24. O apóstolo Paulo diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, com as suas paixões e suas concupiscências. Então eles crucificaram a carne. Aqui em Gálatas é você que faz isso. Já em Romanos 6, é Deus que fez isso. Deus em Cristo, uma vez que você arrependeu dos seus pecados, o seu velho homem, ele já foi sepultado. Em Gálatas é eu que faço. Sempre essa dificuldade. O que Deus faz e o que é eu que faço? A conversão você não faz nada. Não faz nada. Você crê em Jesus Cristo, arrepende dos seus pecados, na hora o seu nome é escrito no livro da vida, o seu velho homem ele é definitivamente crucificado, acabou. O que ainda terá é a sua carne, mas o velho homem, ele foi embora. Por isso que um verdadeiro cristão, ele tem que ser diferente. Porque o velho homem dele já foi crucificado. Ele não pode ser a mesma pessoa. Ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado. O velho homem, eu quero te lembrar, é o homem em Adão. É igual eu estava em Adão. Gostava de falar mal dos outros, brigar, beber. Éramos odiosos. A Bíblia fala lá em Tito, capítulo 3. Vivíamos em pecado, em contenda. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. Quando eu arrependi dos meus pecados e criei em Cristo, ele foi crucificado de uma vez por todas. Crucificado, sepultado. Morto. Então quando você fala assim, meu velho homem está aparecendo, você está pegando uma coisa morta, fazendo ela aparecer, não tem como mais. Ela já morreu. A pergunta é, será que o seu velho homem foi crucificado? Essa é a pergunta. Ou não?
Será? Na vida cristã há uma luta, mas você luta demais para ser crente? Isso é estranho. Porque a graça te encontra, ela te dá vida, e você tem vida em abundância, e você vai praticando boas obras, vai se santificando, mas tem um vento da graça de Deus que vai te levando. Talvez hoje tenha aqui convertidos e não convertidos. Os que não são convertidos, o velho homem não foi crucificado. Ele ainda está vivo. Foi. E os que são convertidos, o velho homem foi. Só que a carne ela tem que ser dia a dia crucificada. Mas aquele velho homem que, ou seja, quando você converteu, você não perde mais a salvação. O que você vai lutar agora é no aspecto de se tornar cada vez mais santo, mas não afeta mais a salvação. Acabou. Nada vai me separar do amor de Deus mais, se o meu velho homem foi crucificado. Essa é a pergunta que eu faço a você hoje. Então, o velho homem já foi embora, já aconteceu, ele já foi crucificado para todos os crentes. É isso que o reino da graça fala. Agora vamos lá, o versículo 6 de novo. Ele diz assim, ó, sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O que é isso? O corpo do pecado seja destruído. Deixa eu te lembrar algumas coisas. Você lembra que alguns domingos atrás eu falei assim, ó, do reino da graça e o reino do pecado? Lembram disso? Se nós estamos debaixo do reino da graça, acabou. Lembra que eu disse, você saiu daqui e entrou aqui, você converteu, o que acontece é que Satanás fica no meio gritando, mas você não está aqui mais. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. O que ele fala aqui? O corpo do pecado. Em outras palavras, o corpo do pecado significa a carne. Paulo está falando o seguinte, olha, na cruz o nosso velho homem foi crucificado, acabou. Mas Paulo fala mais ou menos o seguinte, mas ainda a carne, ela precisa ser colocada de uma forma impotente. Ele usou a palavra destruído aqui, mas não é, eu sinto dizer, mas não é a melhor palavra. O corpo do pecado é a carne, ela fique sem força, sem potência, sem potencialidade, ela seja colocada de lado. Se você pudesse conversar com o apóstolo Paulo, ele ainda tinha esse corpo do pecado. O velho homem dele já tinha sido crucificado. Mas, eu contei hoje de manhã, Paulo brigou com Barnabé. Paulo brigou com Pedro. Paulo teve uma briga com Barnabé e falou, não, eu não quero João Marcos mais comigo, não. Porque o corpo do pecado ainda residia naquele santo piedoso apóstolo Paulo. A carne ainda o incomodava. Quando ele está falando corpo do pecado, ele não está falando simplesmente esse corpo físico nosso, não. Algumas seitas falavam que o corpo é mau, tipo o hinduísmo. O hinduísmo falava que o nosso corpo é mau, é material, é o nosso espírito que vale. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. O que Paulo está dizendo é que o velho homem do crente foi crucificado, mas ainda ele tem esse corpo, essa carne, que ainda o incomoda. E que às vezes tem um poder forte na vida do cristão. Às vezes até o governa. Isso é lamentável. Não poderia, mas às vezes até isso acontece. Em outras palavras, Paulo está dizendo, por causa da minha união com Cristo, eu morri. Eu fui sepultado, eu ressuscitei com Ele. Eu estou morto para o pecado. O reino do pecado, o domínio do pecado não me domina mais. Acabou, isso já acabou. Mas pastor, por que eu peco ainda? Por causa dessa palavrinha. O corpo do pecado, ele tem que ser destruído. Não é a melhor palavra, ele tem que ser colocado à parte. Ele tem que ser diminuído a força dele. Vamos voltar no apóstolo Paulo. É lógico que ele era um homem piedoso, eu falei que ele brigou aqui agora, mas o corpo do pecado dele era bem diminuído. A carne falava bem pouco na vida de Paulo. Diferente de nós. Amanhã você chega em casa, seu filho te desagrada, você já começa a ficar nervoso. Um homem santo piedoso, igual o apóstolo Paulo, aguentaria mais, teria mais longanimidade, paciência. No final ele poderia ficar nervoso. Porque ainda tem esse corpo do pecado. O velho homem já morreu. Duas coisas. O não convertido, ele não foi crucificado, o velho homem. Olha para cá. O não convertido, você não espera nada dele.
ele é velho homem ainda. Ele não consegue ser santo. Quem não tem vida não cresce. O seu velho homem, ele foi crucificado? Ou você está na igreja por N motivações? Será que você nasceu de novo? Você tem certeza? A minha carne, sim, ela tem que estar gradativamente sendo crucificada, mas o velho homem acabou. Eu não tenho ele mais se eu converti. Cristo crucificou ele lá na cruz do Calvário. Acabou. Se eu arrependi dos meus pecados e criei em Cristo Jesus. É essa a verdade ao meu respeito. Não é a verdade a respeito do meu corpo mortal. Para não bagunçar com a sua cabeça. Você lembra lá em Romanos 7, Paulo fala assim, ó, eu peco por causa dos membros do meu corpo. É a carne ainda. Aos poucos você vai entender. O pecado ainda está no meu corpo. Por que você sente dor? Seu corpo é um recipiente do pecado. Dor de cabeça? Porque o seu corpo, ele ainda tem... É o corpo... Vamos ler o versículo de novo, você vai entender? Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com Cristo o meu velho homem, para que o corpo do pecado, muda essa palavrinha, coloca carne, seja destruída, seja colocado à parte, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha, o pecado ainda exerce influência no corpo. Deixa eu te fazer um paralelo para você lembrar. Os filhos de Israel saíram do Egito, passaram o deserto, entraram em Canaã, e é engraçado, e Deus ainda deixou algumas nações lá em Canaã para eles lutar com elas. É o mesmo paralelo. Você converteu, seu velho homem foi crucificado, mas tem os girgazeus, os amorreus, os ferezeus dentro do seu corpo, da sua carne. E aí você tem que lutar com ele. Então, o corpo ainda, presta atenção, não está livre dos efeitos do pecado e da queda. O corpo. O velho homem já foi embora. Vou devagar para você entender. Com isso, eu não estou dizendo que esse corpo é pecaminoso. E eu vou te explicar aos poucos. O que está acontecendo é que, anteriormente, o pecado, ele governava toda a minha personalidade, toda a minha vida e a sua vida. E agora ele está tentando governar o meu corpo, a minha carne, a minha parte corpórea, quando você sente dor, como eu coloquei. Na alma e no espírito eu estou morto para o pecado, mas no corpo eu ainda tenho essa coisa da carne. O diabo, ele vai te tentar nos seus instintos naturais, nos seus impulsos, nas forças do seu corpo. Vamos lá, quer ver? Salmo, capítulo 51. Versículo 5. Salmo 51, 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos com tendências más, elementos corporais predominando sobre nós e dominando a nossa vida. O desejo do sexo, que é normal, que Deus colocou, mas ele começa a ser exagerado, é a luxúria, desejos errados. Nós nascemos assim, nós nascemos em pecado nós fomos concebidos. O homem que está em Cristo, o pecado não tem poder sobre ele. Mas no corpo ainda ele não foi totalmente libertado. A carne, ele ainda tem coisas da carne dentro dele. Esperando aquele grande dia que todo o pecado dele vai sair. Definitivamente. Irmãos, é por isso que você tem que, se você é um cristão, e se você foi crucificado com Cristo, você tem que ler a Bíblia, orar, vir à igreja, se você é um cristão.
depois eu vou falar do não cristão, para que esse corpo do pecado seja colocado à parte. As suas tendências. Tendência de ficar com raiva. Por exemplo, por que a gente não consegue passar a semana inteira sem pecar quase nada? Mesmo a gente que é cristão. Por causa deste corpo do pecado. Paulo fala assim, ó, o que eu não quero fazer, eu faço. Por causa da lei que age nos meus membros. Então, o crente ele tem que crucificar a carne. O não crente, não. Ele nem crucificou o velho homem ainda. Ele nem chegou lá, ele nem começou. É isso que a gente se entende quando a gente fala, por exemplo, curso de novos membros. É isso que eu falo com eles. Eu quero saber se eles começaram, se foi crucificado o velho homem deles ou não. Se não foi, não tem como a igreja esperar nada deles. Um velho homem tem que morrer, o nome dele tem que ser escrito lá no céu, a justiça de Cristo colocada nele, agora ele começa a crucificar a carne, vindo na igreja, orando, buscando comunhão com os irmãos e tal. Mas se nem o primeiro ponto, se nem o velho homem foi crucificado, o que você vai esperar dele? Ó, a carne não é assim, especificamente o corpo em si, mas é mais ou menos isso. Significa que o corpo está sendo usado e dominado pelo pecado. É aquele crente que ele está na igreja, mas às vezes ele é até crente, mas ele peca demais. Isso é complicado. Você lembra que eu falei? Como é que você vai daqui para Porto Seguro e fura o pneu de 50 em 50 quilômetros? Agora, uma coisa é sair daqui para Porto Seguro e furar uma vez só. Esse é o crente. O não crente, ele pega toda hora. Porque o velho homem dele não foi crucificado. Qual o objetivo da salvação? É que este corpo do pecado, essa carne ainda, fale quase nada comigo. Não tenha voz na minha vida. Você não deseja isso, não? Eu desejo chegar em casa, não perder paciência com os meus filhos, ser simpático com as pessoas, onde eu passar, se alguém me incomodar, eu ser brando, eu ser amoroso, e eu não posso fazer isso para minha glória. Eu quero ver esse corpo do pecado sendo colocado impotente em mim. Salvo, eu tenho certeza que eu já sou, mas o corpo do pecado ainda me incomoda. Já viu coisinhas pequenas? Você está em casa, lá em casa acontece isso. A pessoa bate no portão, aqui não tem nenhum entregador, né, nenhum... Acho que o pessoal pensa que o portão é de aço, né? E ele é o super-homem. Bah, bah, bah. Você está rindo, João, mas você não fez isso não, viu, irmão? Você só falou, benção. E às vezes bate tão forte que o corpo do meu pecado começa a ficar o quê? Irado. Se fosse o apóstolo Paulo, ia demorar bastante para irar. De vez em quando ele fala, espera. E às vezes a cachorrinha dá barulho e pá, pá, pá. Oh, a salvação é nos deixar livres completamente. Quando você ir para o céu, não vai ter nada disso. Eu estava lendo hoje, quando a Bíblia fala do céu, que você não terá memória das coisas passadas. Eu posso conjecturar algumas coisas ali, coisas ruins passadas. Você não vai chegar lá no céu e lembrar, ou você me criticou, ou você falou mal de mim. Não existe isso. Não existe esse corpo do pecado mais. Aqui ainda existe. Quando Adão pecou, Adão era perfeito. Mas quando ele pecou, ele perdeu o equilíbrio e o corpo dele começou a predominar, a exercer controle, as vontades do corpo. De modo que nós somos igual a Adão hoje, sem Cristo, e nem pensar direito a gente pensa. Você pega um episódio desse que aconteceu, do rapaz que entrou na escola e matou a professora, e a gente admira, é verdade, a gente fica angustiado com coisas dessas,
Eu fiquei vendo a cena, até aquela mulher, aprenda a lutar, viu? Vão entrar. Vai precisar de dar um mata-leão. A mulher com um braço, ela segurou o menino. Falou, bichona. Ali, prepara, professorinha, vocês têm que começar, não tem jeito. Nós estamos caminhando por um tempo aí. Mas por que aquele menino fez isso? O corpo do pecado, ele perdeu o equilíbrio, ele não sabe nem pensar mais. Foi tão forte. E ele não é um cristão, né? O velho homem dele não foi crucificado. A mente dele se perdeu. Abra comigo lá para você ver em Efésios, capítulo 4. Esse versículo parece que Paulo está contradizendo, mas não é. Eu vou te mostrar. Deixa eu falar uma coisa que pode ajudar a mim e a você. A maioria aqui é da igreja, eu acho que isso é importante. Quando você vê uma mesma palavra em vários versículos, você pode interpretar que é o mesmo sentido. Mas se você ler o contexto, às vezes você vai ver que não é o mesmo sentido. E é a mesma palavra que estão em outros lugares, como é o que acontece aqui. Olha para você ver. Efésios 4, versículo 22, Paulo diz assim, ó. No sentido de que quanto ao trato passado, aí você tem que entender. Ele está falando do trato passado, comportamento. Vos despojeis do velho homem. Aí você vai falar, ué Paulo, você vai mandar eu tirar o velho homem? Você não falou em Romanos que ele já foi crucificado? Não parece que ele está sendo contraditório? Mas não é. O velho homem aqui não é o mesmo sentido do mesmo de Romanos 6. O velho homem aqui, ele está falando de comportamento. Então você tem que prestar bastante atenção. Olha para você ver, versículo 22. No sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aí ele diz, verso 23, vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você vai ver a mesma palavra aqui e a mesma palavra em Romanos 6. Porém, aqui, Paulo está falando de trato passado. Ele está falando de comportamento. Ele está falando da conduta. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O crente ele não pode ter aquela mesma conduta de antigamente. Como eu disse, às vezes vem por causa da carne que ainda reside. E aí você tem que crucificar a carne. Você tem que lutar contra ela. Essa parte aí é você que faz. Se você é um crente. Vou voltar de novo. Se você nem crente é, nem o velho homem foi crucificado. Ele ainda está vivinho. O que Paulo está falando aqui em Efésios? Que eu e você temos que despir da nossa conversação, o nosso modo de comportar. Em outras palavras, aqui em Efésios, Paulo está falando, você nasceu de novo, o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Você não pode se comportar como se o velho homem ainda existisse. O que o senhor está querendo dizer em outras palavras? Que o crente, o verdadeiro crente, ele peca esporadicamente, porque o velho homem já morreu. Ele não é dominado, ele tem situações. Como eu citei do portão, quando alguém te irrita no trabalho, alguma coisa te irrita, no velho homem você fazia o quê? Você botava para quebrar. Mas ele já foi crucificado, agora você luta contra esse corpo que ainda reside, esse pecado. Este resto, até aquele dia, até você atravessar o Jordão, até você passar do lado de lá. Por isso que até você ir para o céu, você vai ter dúvidas às vezes, dúvidas de Deus, dúvidas da salvação, algumas coisas o inimigo vai colocar na sua mente. Mas uma coisa é certa, você precisa ter convicção se o seu velho homem ele foi crucificado ou não. Como é que é seu comportamento? Sua conversação? Olha para cá. Você antes de Cristo e depois de Cristo, tem muita diferença ou tem só um pouquinho? Só um pouquinho é complicado. Você lembra daquele exemplo que eu sempre falei aqui, que o pastor Paul Washer usa?
Se eu falasse para você assim, ó, eu cheguei aqui, irmãos, eu estou aqui, e uma carreta bateu em mim de frente ali e tal, mas eu dei tempo, o cabelinho está até penteadinho ainda, estou conseguindo pregar para vocês. Você vai falar assim, ó, como é que uma carreta bateu no senhor e o senhor está aí na frente com o cabelinho certinho e conversando com a gente? É o que ele está querendo dizer? Se você nasceu de novo, se o seu velho homem foi crucificado, você é totalmente transformado. O que fica ainda? O corpo do pecado. Aquela coisa que você não quer fazer, mas ainda você faz. Não que te domina mais. Porque você está no reino da graça. Em Efésios, Paulo está interessado na conduta, no comportamento. Em Romanos 6, ele está interessado no velho homem propriamente dito, não no comportamento. Se você pesquisar alguns catecismos antigos, inclusive o catecismo é ensinar as pessoas, de Heidelberg, ele fala o seguinte, que outros efeitos tem então a morte de Cristo? Resposta do catecismo que eles fizeram há anos atrás. Em virtude de sua morte, o nosso velho homem é crucificado e sepultado com ele, morreu. Ou seja, você levanta de manhã e fala assim, acabou velho homem, você já morreu, você já está sepultado. O que eu tenho ainda é a carne, é restos do corpo do pecado. Volta para Romanos, capítulo 6. Versículo 12 e 13. Romanos 6, 12 e 13 diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Olha aqui, o pecado ele te domina, ele tiraniza você, ele te controla. Se ele faz isso, você não foi crucificado com Cristo ainda, o velho homem. Você não nasceu de novo. Olha o que ele fala no versículo 13. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O cristão, ele não pode deixar o pecado dominá-lo, ele não tem desculpa para isso. Eu sei que é uma lástima que ainda neste corpo do pecado, a carne ainda ela reside. E como eu disse, às vezes ela governa. Isso está errado. O crente ele não pode ser mais escravo do pecado. Vamos ler lá de novo, 1 João. Capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Todo aquele que permanece nele, em Cristo, ele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. E eu poderia aumentar. Aquele que vive pecando, o velho homem não foi crucificado. Irmãos, olha para cá. Vocês precisam saber o seguinte: meu velho homem foi ou não foi crucificado? Se não foi, você precisa se arrepender hoje disso. Ah, mas por que eu peco demais, pastor? Aí você tem que crucificar a carne. E você precisa entender a sua posição. Falar, não, eu já nasci de novo. Eu sou uma nova pessoa. Mas você tem que ter convicção disso. Você tem que ter certeza disso. De vez em quando as pessoas te encontram na rua e falam assim, você é da igreja e tal, você está indo da igreja? Eu estou indo. Eu vou lá. E aí, você está firme? Às vezes a pessoa até fala firme, mas do jeito dela falar, a gente vê que ela não está firme. Ela não tem certeza se o velho homem dela foi crucificado. Aquele que permanece em Cristo, ele não vive pecando. Se a pessoa vive pecando,
Ela não viu Cristo, ela nem o conheceu, ela não nasceu de novo. Olha o versículo 9, 1 João 3,9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Estava falando hoje. O filho normalmente é parecido com o pai. Você é parecido com Deus? Você nasceu de Deus? Então você tem que parecer com Ele. As pessoas quando olham para mim e para você falam assim, mas você é bem parecido com Deus, viu? Com o Filho de Jesus Cristo. O jeito que você conversa comigo. O jeito que você me cumprimenta. O jeito que você resolve os problemas da sua vida. O jeito que você paga as suas contas. Você realmente parece que é nascido de Deus. Parece com o seu pai. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ele não pode viver pecando, porque ele nasceu de Deus. O que é o velho homem, pastor? É minha natureza em Adão, já foi crucificada, já morreu, já passou. Ah, eu não senti, como eu também não senti o dia que Adão pecou lá. Eu não senti. Eu sinto os efeitos do pecado de Adão na minha vida antes de Cristo. Mas quando eu creio em Cristo, arrependo dos meus pecados, minha vida ela começa a ser outra. É uma nova vida. O meu velho homem morreu. O que tem ainda? O corpo do pecado. E Paulo fala, nós temos que cuidar para que ele seja destruído. A melhor palavra é para que ele seja impotente, ele seja colocado de lado. Para que o pecado não me domine. Não domine a minha vida, não domine a sua vida. De forma nenhuma. Então, meu irmão, se você é um cristão, o seu comportamento ele tem que ser outro. Você tem que ter um comportamento de forma bíblica. Sua velha natureza, ela tem que ser vestida. Não é só não fazer o mal, mas também fazer o bem. Fazer o bem. Fazer sempre o bem. Aí você fala assim, pastor, como é que isso vai me ajudar? Eu saber isso que está nesse versículo? Bom, se você não perceber que, olha para cá, que você é mais importante que a sua natureza, que o seu antigo eu, o seu velho homem, ele se foi de uma vez por todas, quando você tem certeza disso, você vive em condições melhores. Olha para cá, é muito ruim a pessoa viver a semana sem ter certeza se ela é salva. Se o velho homem dela já morreu ou não. Isso é ruim demais. E o que eu faço? Se eu tenho essa dúvida, você precisa orar, arrepender e falar, Senhor, mostra para mim. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você precisa ter convicção que você nasceu de novo. Então, quando eu tenho certeza que meu velho homem morreu, eu percebo isso, eu vivo melhor, eu tenho melhores condições para enfrentar as coisas. Olha lá, Romanos capítulo 7. Nós já estamos caminhando para o final. Versículo 20. Na verdade, o versículo 18 vai me ajudar e te ajudar melhor. Diz assim, ó, Romanos 7, 18. Paulo diz assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, a mesma coisa, o corpo do pecado, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu quero fazer o bem. Olha, ser piedoso não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Paulo está dizendo o seguinte, o bem que eu prefiro fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por causa do corpo do pecado. Por que nós ficamos impacientes tão fáceis? Por que nós irritamos tão fácil? Falei hoje de manhã. Por que nós julgamos tão fácil as pessoas? Por que este corpo do pecado ainda grita tanto?
que são de Cristo Jesus, o velho homem foi crucificado, mas eles têm que crucificar sua carne, suas paixões, suas inclinações, seus instintos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quais são suas fraquezas? Ó, pastor, a minha fraqueza é falta de paciência. A minha é que eu sou nervoso demais. A minha é que eu não tenho ânimo de conversar com as pessoas. A minha é que eu penso em mim demais. A minha é que tudo me deixa irado. Você consegue saber quais são os seus pecados? Deste corpo do pecado que te incomoda? Verso 20 ele fala assim, ó: mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Onde? Neste corpo. Ele ainda está aqui. Você tem dor de cabeça? Por que você cansa? Ah, eu estou tão cansado. Corpo do pecado, ainda está ali a carne. No céu você não vai cansar. Lá não tem nada. Dor, pranto, nada. 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 Mas sabe, deixa eu te dar um consolo baseado nesse versículo. Isso é triste e alegre esse versículo, porque não sou eu que estou fazendo aquilo ali. É o pecado que ainda está nos meus membros. Por que seus cabelos vão ficando brancos? É o pecado que está no seu corpo ainda. Permanece nos seus membros. É ele que o faz. O pecado não está mais em mim, porque o velho homem morreu. Presta atenção, pode bagunçar a sua cabeça. Mas está nos meus membros. O velho homem foi embora. Mas está nos meus membros. De vez em quando eu oro e pela graça de Deus eu percebo que Deus me visita. Aí eu vou sair para a rua para resolver as coisas e eu falo: Senhor, não deixa eu perder essa paz. Lembra daquela canção, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias. Aí eu falo, quando eu sair desse quarto, eu quero estar bem lá fora. Mas às vezes passa um tempo, esse pecado que está nos meus membros, vem. Estava contando para a Silvana, nós estávamos em Montes Claros, e foi uma falha, é uma falha, eu admito. Eu dei uma seta no carro para ir para a casa do meu sogro, e acho que meu celular estava perdendo um número, eu olhei para ele dirigindo, olha que coisa. E eu dei a seta e a seta não voltou sozinha. Eu imaginei que ela ia voltar sozinha. E continuei indo. E tinha uma coisa que vira para cá e tinha uma casa de peça que vira para cá. Aí a seta estava para cá. Aí tá vindo um rapaz de moto. Aí quando eu olhei, a seta tá ligada e ele tá me xingando de todo nome, porque eu nem imagino, nem queria ouvir quais que são. E se ele pudesse, acho que ele me matava e tal. Aí, eu tô errado. Mas eu falando com ela que o ímpio... Não, se você for lá, aqui ainda a gente, acho que o povo conhece, a gente não sei. Se o sinal abrir, você não sair logo, aqueles nomes, tudo que você pensar. A vontade é de descer, né? Dar uma de Rambo, eu brinco com leite. Não vou fazer isso, né, irmão? É brincadeira. Mas ele, em momento nenhum, ele pensou, às vezes ele está com problema, às vezes ele esqueceu a seta, às vezes a seta dele tem problema, às vezes alguém está morrendo, alguma coisa. Ele só xingava. Porque o velho homem não crucificou ainda. O que eu tinha que fazer? Não fiz. Eu tinha que falar assim: oh Deus, abençoa o teu servo, salve esse rapaz. Abençoai os que maldizem você. É uma geração que não tem paciência com nada. Ninguém aguenta nada. Ninguém suporta nada. Ninguém quer suportar nada. Talvez possa ajudar a mim e a você. Peça a Deus paciência, irmão.
a paciência de Jó. Peça. Fala, Deus, mata esse corpo do pecado. Eu fiz questão de trazer para vocês, sei que eu tenho tempo, só para você pensar, como que este corpo do pecado age. Essa aqui é a alegoria de Jambanya sobre o peregrino. É um cristão que está saindo da cidade de destruição e indo para o céu. E depois de passar vários desafios, ele teve vários amigos, pessoas que tentaram atrapalhar a caminhada de fé dele, lutou com Apolion, foi para a feira de vaidades, enfrentou o seu amigo fiel, morreu na feira de vaidades. Isso é uma alegoria, é um conto para mostrar o que a Bíblia fala. E aí, cristão, depois de tantas batalhas, de tantas ajudas, ele e Esperança, duas pessoas, chegando na cidade celestial e indo atravessar o rio, que representa o Jordão. O Jordão na Bíblia representa uma mudança de vida. Você sai do pecado e você entra na luz eterna de Cristo. Jesus foi batizado no Jordão, Eliseu com Elias recebeu a unção lá no Jordão, o povo de Israel ficou no Jordão com seus 12 sacerdotes segurando a arca e o Jordão se abriu. Naamã, no Jordão. E aí, Jambanya conta a história de cristão. E ele está atravessando o rio, ele e Esperança. Depois do rio, que representa a morte, ele entra na cidade celestial. Aí, vou tentar resumir aqui para não nos cansar, mas para você entender, diz assim: entre eles e o portão havia um rio, mas não se podia ver ponte alguma do outro lado. O rio era profundo. Diante dele, os peregrinos se assustaram, mas os homens os acompanhavam e disseram: devem ir adiante, ou não poderão chegar ao portão. Os peregrinos questionaram se não havia outro caminho para chegar ao portão, que é o céu. A resposta foi: sim, existe, mas só Enoque e Elias. Enoque e Elias não passou por este rio da morte, que é o Jordão. Foi permitido trilhar este caminho. Só Enoque e Elias que foi permitido trilhar o outro caminho, desde a fundação do mundo. E assim continuará a ser até a última trombeta. Os peregrinos vão e começaram a desconsolar-se em suas mentes. Olha o corpo da carne. Eles estão chegando no céu. Já viu um crente, às vezes, na hora de morrer, ele tem tristeza? Acontece isso, é o corpo da carne. Olhando de um lado para o outro, sem encontrar saída para transpor o rio. Perguntaram aos homens se as águas eram muito profundas. Disseram: não vos daremos resposta. Deveis descobrir se é mais ou menos profundo o rio, pois isso depende do quanto creem no rei do lugar. Ou seja, perguntaram: o rio é fundo? Nós não podemos responder você. Você tem fé no rei que você está indo habitar com ele? Ou seja, você está indo para o céu, você tem fé, então atravessa esse rio, atravessa esse Jordão. Caminharam na direção das águas, adentrando-os, cristão começou a se afogar. Olha o corpo da carne, ele era um crente piedoso, clamando a ajuda de seu bom amigo Esperança. Ele diz: afogo-me nas águas profundas, submergem, as ondas cobrem minha cabeça. Cristão na hora da morte. Esperança fala: olha a importância de ter alguém, um crente perto de você. Esperança fala para ele: anima-te, meu irmão, eu estou sentindo o chão, tudo vai bem. Cristão fala: amigo, o sofrimento da morte me entoma. Não hei de ver a terra que emana leite e mel. Ao pronunciar essas palavras, uma grande escuridão e horror caíram sobre o cristão, de modo que nada enxergava diante dele. Perdera os sentidos, olha o corpo da carne. Por isso não se lembrava nem podia falar qualquer um daqueles doces refrigérios com os quais contou no caminho de sua peregrinação. Ele não lembrava de nenhum versículo mais. Já viu um crente assim? Olha o corpo da carne, olha Elias, não lembrava de nenhum versículo para encorajar ele mais. É o que estava acontecendo com ele, perto de morrer. Depois de ter enfrentado Apolion, tantas coisas difíceis. Mas todas as palavras que ele pronunciavam tendiam a revelar o horror que corria em sua mente. E seu coração temia que morresse naquele rio e nunca alcançasse a entrada da cidade. Como perceberam os que estavam ao redor, estavam sobremaneira atribulados por lembrar-se dos pecados que cometera antes e depois que se tornaram um peregrino. Ele está atravessando o Jordão da morte, ele lembra dos pecados dele antes de converter e depois que ele converteu. Olha o corpo do pecado ainda, olha os membros puxando a gente para baixo, olha a carne querendo desanimar todo cristão. É isso que aconteceu com ele. Era claro também
que estava sendo atormentado pela aparição de doentes espíritos malignos, pois incessantemente os repreendia. Portanto, Esperança esforçou-se para ajudar seu irmão a manter a cabeça sobre as águas. Eu achei interessante, vou parar um pouquinho. Spurgeon conta que ele sempre viu foi um grande pastor, muitas ovelhas na hora da morte. E ele falava que algumas ovelhas, que eram tão fracas na vida de fé, na hora da morte se tornaram tão fortes. Começaram a entender este corpo do pecado e começaram a vencer. Aqueles que eram temerosos na hora da morte falaram, não pastor, estou seguro da minha salvação, eu vou entrar na glória agora, só estou esperando. Vamos voltar aqui. Esperança se esforçava para confortá-lo, falando, irmão, eu posso ver o portão e os que nos aguardam para receber a porta. Mas Cristão respondia, é a ti que esperam, você é esperançoso desde que te conheci. Esperança falou, vai meu filho, você é forte, você pode ter esperança. Você sempre teve esperança. Cristão fala, não, quem tem fé e esperança aqui é você, não sou eu não. Assim como tens tu, dizia Esperança. Esperança fala para ele, você tem fé, Cristão? Mas Cristão continuava, ó irmão, de certo fora eu correto, ele viria agora em meu socorro, mas por meus pecados colocaram-me uma armadilha e agora eu fui abandonado. A hora que ele está morrendo, ele fala assim, Deus não está lembrando de mim não? Eu fui abandonado por Deus. Deus não me socorre, não. Olha o corpo do pecado falando nele, falando no coração dele, e Esperança persistia. Meu irmão, te esqueceste do texto onde é dito acerca dos perversos? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. As aflições e os perigos pelos quais passas agora nessas águas não são sinal de que Deus te abandonara. Estás aí para ser provado, para que a tua mente venha a bondade com que lhe trataram o mestre e viva seguro nele em meio ao perigo. Vi em meu sonho que Cristão por algum tempo se distraíra. O cristão é assim, sempre se distrai. Esperança falou assim, anima-te, Cristo te faz pleno. Ao ouvir isto, a hora que ele está passando pela morte, Cristão rompeu em alta voz e diz assim, eu vejo de novo, ele me diz, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, Isaías 43, 2. Assim ambos foram encorajando um ao outro, e o inimigo permaneceu imóvel como a rocha, sem nada poder fazer contra eles, até que eles passaram o rio. Cristão, portanto, de imediato tocou o chão com os pés e ficou em pé, seguindo assim pelo resto do caminho, pois o rio se tornou raso, deste modo ultrapassaram o rio. Agora já na margem do outro lado, viram 2 homens, anjos, que os acompanharam a princípio, que por eles esperavam. Ao saírem do rio, os anjos falaram com eles, somos espíritos administradores, enviados para servir os que hão de ser herdeiros da salvação. Assim eles foram em direção ao portão. A cidade ficava no topo da montanha, mas os peregrinos subiram com facilidade, pois tinham em companhia 2 homens para suportá-los pelos braços. Tinham deixado também as suas vestes para trás no rio. Aqui, pois embora tenham entrado com elas, saíram sem elas. Eu termino dizendo, quando eles entraram no rio, eles deixaram todo o corpo do pecado. É essa a nossa esperança. Ao passar pelo rio, nada mais temer, nem pecado. Esse é o meu sonho. É se Deus nos desse não cometer nenhum pecado. É eu chegar amanhã na rua e a pessoa me destratar e eu não sentir mais nada. Esse corpo do pecado não falar mais dentro de mim. Eu quero ver ele colocado de lado, sempre de lado. Que Deus me dê de graça com os meus filhos, com a igreja, com os irmãos nos aconselhamentos, não julgando as pessoas, pegando este corpo do pecado e falando, não, afasta, 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 e cada vez mais crucificar a carne, crucificar a carne, crucificar a carne. Você foi chamado para ser santo. Este livro mostra que quando ele está perto da morte, ele começa a ficar com medo, ele esquece todas as benesses da vida cristã, ele esquece de todo o mestre que cuidou dele a vida toda, mas tinha um irmão falando, lembra, quando passares pelas águas ele será com você, lembra, cristão, atravessa esse Jordão. É isso que nós somos chamados cada dia o nosso velho homem já foi crucificado, acabou. Se você é um cristão, não converse mais com o velho homem, agora você vai lutar contra a carne, você vai crucificá-la cada dia e falar, não, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou ser santo, eu não vou julgar ninguém, eu não vou pecar, eu vou ser... Hoje eu falei de manhã, se você voltasse 3, 4 séculos atrás,
Se você visse os puritanos, como eles conversavam com seus filhos, você cairia de vergonha. Não. Nós vamos orar por isso. Spurgeon, estava lendo um comentário dele, ele falou assim, ó, Deus me deu a graça de converter novo. E ele falou, jovem, a sua força que você tem, converta-se novo. Busque a Deus, meninos, crianças. Nós não podemos ver os nossos filhos sentados na mesa com a gente, eu estou falando de mim, de todos, e vê-los falarem palavras que não deveriam falar. Não, nós oramos, queremos ver eles sentar na mesa e falar, bom dia papai, o senhor quer que eu pegue para o senhor? O senhor quer comer primeiro, papai? O senhor quer o frango, a coxa? É do senhor, papai, eu respeito o senhor. O que a gente vê? Deixa só a moela pro pai. É ou não é? E aí, mães, tem que fazer isso. Graças a Deus, lá em casa, minha esposa fala, isso aí é pro seu pai. Essa colchona gorda aí é para ele. Volta 3 séculos, você viria aqueles meninos lutando contra o corpo do pecado. A menina adora de bate no pai, fala o que quer. Olha para mim. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu tenho vergonha de senhor ir em casa. Se eu ouvir as conversas dos meus filhos lá. Paulo diz, quanto ao trato passado, vocês deixam essa velha natureza. Ali não é o velho homem, ele já foi crucificado. É a velha natureza. O velho homem Adão já foi crucificado. Mas a carne ainda. E até na hora da morte, ela vai gritar. Cristão, eu estou afundando, eu estou afundando. Não! Não, você não vai afundar não! Ore para os seus filhos. Fala, Deus, salve eles novo. Salva meus filhos novos. Meninos, presta atenção aqui, igreja. Usa a força de vocês para o reino de Deus. Usa a energia que vocês têm para a glória de Deus. Como Samuel, como Davi, servia ao Senhor novos. Pais, o que vocês estão fazendo com esses meninos? O que vocês estão ensinando para eles? Ah, pastor, isso é muito difícil, não é não? Não é não. Não é não. Não é não. Não é não. O mundo hoje, pastor, o mundo hoje oferece muita coisa, sempre ofereceu. Vou terminar. Se você tem dúvida da sua salvação, isso aqui é para você, para acabar. Pastor, se eu sou crente, eu ainda peco. Sou crente ou não sou? Você tem que avaliar, mas o cristão ainda peca. O velho homem dele já foi crucificado. Já foi aceito por Deus. Na salvação não tem nada a se tratar mais. Ele tem que tratar agora a carne. A sua carne. Vencer a sua carne cada dia. E aí ele vai vencendo até ele ficar totalmente livre dela, que é aquele dia que ele vai atravessar o Jordão. Enquanto você estiver na terra, os seus membros vão lutar contra mim e contra você. Mas você luta. Mas você não pode viver cheio de dúvidas. E se você tem certeza que você nasceu de novo, seja santo, meu irmão. O pecado não pode ter domínio sobre a sua vida. Seja extremamente santo na sua vida. Vamos orar.
Feche os olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Dois tipos de pessoas: aquelas que são cristãs, que já crucificaram o velho homem, mas ainda a carne precisa ser colocada à parte.